vontade, não tão à vontade, mas fique à vontade. Você é livre para glorificar, você é livre para adorar, você é livre. Quantos aqui são livres? Dê glória a Deus bem alto para Jesus. Livres. Toda vez que eu menciono essa palavra, né? Eu sempre me lembro da camisa. Tem aqui na igreja uma camisa que está lá atrás assim escrito: chamados para servir. Não sei porquê, mas toda vez o Senhor traz na minha memória. Tem pessoas aqui que realmente estão vivendo o chamado de Deus. Tem pessoas que verdadeiramente se entregaram para Deus. E queridos, é tão bom quando nós entendemos a soberania de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus na nossa família, o poder de Deus sobre a nossa casa, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, que nós possamos a cada dia confiar mais no Senhor, mais. Nós estamos findando um ano onde inúmeras coisas aconteceram. Catástrofe, acho que eu falei certo, né? Catástrofe, uma coisa assim. Você sabe, inúmeras coisas, terremotos, tsunami, explosões, vírus. E eu estava ouvindo aí que tem um novo vírus que na Tailândia, se não me falha a memória, que aonde de deixar as pessoas ruins, ele ainda deixa a pessoa, faz a pessoa perder a memória. E um dia matou 400 pessoas. Ninguém sabe que vírus é esse. O pessoal diz que pensava que era o Covid. Não é Covid, ninguém ainda sabe. Mas uma coisa, querido, eu posso dizer que eu sei. Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a vinda dele está tão próxima. Só não vê quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão acontecendo, querido. E nessa noite eu quero compartilhar um texto com a amada igreja, né? Eu preparei um esboço aqui no nome de Jesus. Espero conseguir segui-lo. Eu acho assim tão maravilhoso quando a gente prepara algo e o Espírito Santo vem e faz algo e vai levando do jeito que Ele quer. Porque nós temos que ter na nossa mente o entendimento de que quem comanda é Deus. Quem controla é Deus. Não adianta eu ter palavras bonitas, não adianta eu escrever um esboço lindo. Se não houver o Espírito, não acontece nada. Então, querido, que isso fique como dica no teu coração. Deixa o Espírito Santo te usar. Amém, amados? Toque na pessoa que está ao teu lado, olha para ele e diz assim: ei, meu amado, acorda. Diga, acorda. Deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Deixa ele te usar para profetizar. Se tu sentir no coração de levantar a mão sobre o irmão que está do teu lado, levanta e profetizei. Você é abençoado, você é um vencedor, você é um conquistador. Você tem poder nas tuas palavras, querido. Então deixa Deus te usar nessa noite. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu estava num dilema muito grande. E até cheguei a comentar com a minha esposa um dia. Eu disse: amor, eu estou em dúvida muito grande em duas palavras. Uma até eu já tinha pregado lá no Nova Esperança. Deus, estou tendo no meu coração me trazendo essa palavra, e eu dizendo: Senhor, eu quero uma palavra, e trazendo essa palavra. Eu disse: mas essa palavra eu já dei. Aí trazendo no meu coração, na minha memória. Aí tu trouxe para lá, mas e para cá? Como é que fica? Aí o Senhor está nas tuas mãos. E quando eu estava ali, não sei se foi terça ou quarta, eu ali meditando tudo na palavra do Senhor, aí eu só ia até um versículo, aí o Senhor disse: vai adiante, vai adiante. E eu disse: mas não tem nada a ver, e vai adiante. E continuei lendo o texto, e Deus lá trouxe mais uma palavra no meu coração. Aí pronto, aí entrou aquelas dúvidas, tudo. Mas nessa noite, querido, eu quero que você só abra o teu coração para aquilo que Deus quer te falar, porque talvez a tua vitória, o teu sucesso, o teu milagre pode mudar nessa noite. Amém? Sem perca de tempo, Mateus capítulo 13, eu vou ler do versículo 54.
que vai ser a palavra dessa noite. Mas também vou aproveitar, vou dar uma passadinha no contexto, para você não ficar também ansioso aí, querendo saber o que era. Amém? Abre o teu coração, você não está impossibilitado, eu acredito que não existe ninguém aqui doente que não possa glorificar o nome do Senhor. Tem glória aqui neste lugar? Tem um glória a Deus aqui neste lugar? Se teu irmão ficar calado, cutuca ele. Em vez de dizer ai, diga glória a Deus, aleluia. E o fogo vai descer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. E diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria, na sua pátria e na sua casa. E o versículo 58 diz, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Em outras versões diz, ali não fez muitos milagres. Esse é o texto. Mas também eu quero dar uma passadinha lá no versículo antes, não precisa você ler, que eu vou aqui só dar uma ressaltada. Para você só preparar o teu coração. Quando Jesus ele vai dizer em parábolas, fazer uma comparação do reino dos céus. O reino de Deus, ele vai fazer uma comparação. Porque ele começa dizendo no versículo 44 que o reino de Deus é semelhante, ou seja, a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vamos lá, continua, ele diz assim, outro, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham os cestos para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Só quero até aí, não vou continuar, porque ele vai dizer o que ele fala, que ele vai dizer lá, o que os ruins ele lá lança no lago, que arde com fogo e enxofre. Você conseguiu entender esses textos que eu acabei de ler? A comparação do reino de Deus? Talvez existem pessoas que vieram neste lugar só por vir. Tem pessoas que estão aqui e ainda não conseguiram sentir nada, ainda não conseguiram entender nada que está acontecendo no culto como este. Dizendo, rapaz, será que hoje eu vim aqui só perder o meu tempo? Ou uns, como nós costumamos dizer, né, pastor? Ah, eu vou ali porque senão o pastor vai ficar falando de mim. O pastor vai mandar mensagem, o pastor depois vai estar me cobrando, vai estar dizendo, por que tu não foi, por que tu isso, aquilo. Mas tem pessoas aqui, querida, e é o que eu quero que você agora coloque no teu coração. Tem pessoas aqui neste lugar que elas vieram adorar a Deus porque elas acharam um bom tesouro. Você ainda não entendeu, querido. Eu quero te dizer que neste lugar existe um tesouro chamado Jesus. Que quando nós encontramos esse tesouro verdadeiramente, não importa o que nós temos, não importa o que nós pensamos, não importa, nós nos desfazemos daquilo que não tem tanto valor, para nós conquistarmos esse tesouro. Ele faz comparação de três, um que ele achou no campo, outro, e vai embora, até que chega na rede. Mas em todos eles ele vai dizer que o reino dos céus é isso, querido, é você achar algo tão importante na tua vida, que você vai, vende tudo que tem e compra aquilo, porque aquilo ali é precioso para você. O primeiro ele fala ali que ele pega, ele achou, o que ele fez? Ele gritou para todo mundo? Não,
Ele simplesmente escondeu de volta ali, foi lá, vendeu talvez a casa, vendeu o carro que ele tinha do ano, né? Os camelos, sei lá se ele tinha. Vendeu o que ele tinha, tudo que ele possuía. Voltou e comprou aquela pérola? Não. Ele comprou foi o campo inteiro. Porque ele sabe, querido, ele sabia que talvez não existiria só uma pérola naquele lugar. Ele imaginava que existiriam muitos outros tesouros ali naquela terra. E tem pessoas que chegam num lugar como esse e não conseguem entender o tesouro que está aqui. Não conseguem admirar a beleza da glória de Deus que está neste lugar. Não consegue admirar a presença de Deus que está neste lugar. Não consegue admirar o fluir da unção de Deus que está neste lugar. Não consegue abrir os olhos e entender que a tua vitória, querido, está nas tuas mãos. O teu milagre está nas tuas mãos. Que se você crer, você vai fazer como Moisés, quando chega diante daquela sarça. Ele ouve uma voz dizer: ei, Moisés, não te chega para cá não, porque o lugar que tu estás é terra santa. Mas e agora? Tira a sandália dos teus pés. Sabe o que significa isso? Existem coisas que precisam sair da nossa vida, querido. Existem coisas que precisam ser renunciadas na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Nós começamos no começo do culto uma adoração, um louvor, falando que nós somos adoradores. Muitos cantaram da boca para fora, muitos realmente adoraram, muitos louvaram a Deus com a sua alma, muitos sentiram a glória de Deus, muitos não sentiram. Mas o que eu quero aqui nessa hora, querido, é preparar o teu coração para que você venha entender que sobre a nossa vida hoje aqui neste lugar existe uma glória de Deus. Existe algo de Deus, querido. Nós não podemos simplesmente chegar e começar algo sem ter o verdadeiro entendimento que o nosso coração precisa estar aberto, nossos ouvidos precisam estar abertos para nós ouvirmos e entendermos aquilo que Deus quer falar. Não é simplesmente uma palavra. Nós nos acostumamos a só chegar no culto e ouvir uma palavra como se fosse uma palavra qualquer. Mais uma pregação, mais um louvor, mais um testemunho, mais uma bênção, mais isso, mais aquilo. É que não é mais. É o poder de Deus. É a glória de Deus tentando te chamar, tentando te, mudar a tua vida. E mediante a isso, querido, já que eu acredito que você entendeu aonde você está e o que tem nesta terra aqui, um tesouro valioso, um tesouro que nada pode ofuscar o brilho dele, que é a glória de Deus, é a presença de Deus. Querido, eu quero te convidar nessa noite a entender algo. O texto que eu li do versículo 54, ele vai falar da história de Jesus. Você olha a situação, se você for decorrer aqui a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, você vai ver que Jesus passou por inúmeros lugares. E em todos os lugares que ele passava, ele fazia muitos milagres. Ele fazia o quê? Muitos milagres. É lindo. Pai, Jesus está fazendo muito milagre. Jesus chegou em tal lugar, fez muito milagre. Jesus chegou ali, fez muito milagre, curou e tal. Mas agora acontece uma situação muito triste. Porque o texto vai dizer que agora Jesus chegando na sua pátria. Jesus agora ele chega na sua cidade. Jesus chegando ali em Nazaré. Agora imagina o coração do Senhor. Ao chegar no lugar onde ele nasceu. Aonde começou a trajetória dele na sua infância. Ele está ali chegando no meio dos seus, para o meio dos seus, esperando talvez ver a recepção deles, talvez esperando na expectativa ali, olhando, aqui vai ser o lugar que eu vou fazer mais milagre, porque eu estou chegando por meio dos meus, estou chegando para o meu lugar, para a minha cidade. Mas acontece diferente. Porque as pessoas agora ali, quando ele chega, as pessoas até se maravilhavam pelo que ele falava, pelas coisas que ele estava falando.
Mas elas começavam a indagar um para os outros. Ei, a palavra, talvez dizendo assim, a palavra é boa. Ei, a palavra é boa. Mas esse que está falando aí, não é o filho lá do Zé? Não é o filho lá da Maria? Seu irmão é Pedro? Seu irmão não é Judas? Quem é esse aí? As pessoas estavam mais preocupadas com quem era. As pessoas naquele momento, eles estavam mais preocupados, talvez pela sua criação. Ele olha assim, a pessoa, você olhando, aquele homem que nasceu naquele lugar, talvez ali, brincando com as crianças. Eles viu ele correndo, viu ele desse jeito. Agora, depois de 30 anos, Jesus, quando começa a manifestar a sua deidade, ele chega agora onde ele nasceu, e que ele vai querer ensinar, mostrar a sua divindade. As pessoas começam a viver uma incredulidade. As pessoas não têm fé nele. As pessoas não acreditam que ele é o Messias. As pessoas olham para quem era. Não param realmente para viver e entender aquilo que ele estava pregando. Que ele era o Messias. Que ele era o escolhido. Que ele era o que havia de vir. As pessoas, ele vai dizer aqui, ó. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, ele disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, na sua casa. E trazendo hoje para a nossa vida pessoal, só fugindo um pouco aqui. Como é que está o teu testemunho dentro da tua casa? Como é que está o teu testemunho dentro da tua casa como profeta? Que nós esquecemos, querido, que nós somos também profeta da nossa casa. Nós esquecemos que a glória, que o milagre, que o testemunho, que a libertação, que as maravilhas, elas estão condicionadas àquilo que nós profetizamos sobre o nosso lar. E não existe, querido, profeta sem honra, mais do que na sua própria casa. Você vê muito isso. Muitas vezes nós mesmos vivemos isso. Dentro da igreja somos uma coisa, em casa somos outra. Dentro da igreja pulamos, gritamos, pulamos e, saltamos para todo lado. Rodamos, viramos pirueta, viramos cambalhota, isso, aquilo. Mas quando a gente chega em casa é o demônio de casa. É o capetinha de casa. E eu me lembro de uma história que um pastor estava pregando. Foi convidado para pregar numa igreja, estava ali pregando. E ele chega e olha para os irmãos e diz: você sabe aonde o diabo está? Você sabe aonde está o diabo? Só que ele não sabia, estava ali um garotinho, né? O garotinho levantou a mão assim e disse: olha, o filho do pastor sabe onde está o diabo. Fala aí, onde que está o diabo? Está lá em casa. O diabo está lá em casa. Porque a criança era sincera, ele sabia, ele via o testemunho na sua casa. Como é que está a tua vida na tua casa? Como é que está o teu testemunho dentro da tua casa? Como é que está a presença de Deus na tua vida, dentro da tua casa? Isso aqui eu não preparei não, querido. Isso aqui Deus está colocando no meu coração. Porque nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos a palavra do Senhor. Às vezes queremos conquistar dentro da igreja sem antes conquistar dentro de casa. Queremos fazer muito dentro da igreja sem antes fazer primeiramente dentro de casa. Queremos, criticar muitos dentro da igreja sem antes primeiramente criticarmos a nossa vida dentro de casa, o nosso testemunho, como nós estamos. E nessa noite eu não sei se Deus está falando com você, querido, eu não sei, mas Ele está falando aqui. Quem tiver com o ouvido aberto vai ouvir a voz do Senhor. E ele continua, e o mais triste aqui agora é o versículo 58, que ele vai dizer: e não fez ali muitas maravilhas, em outras versões, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. E é o que eu quero que agora você atente bem. Porque quando eu estava lendo aqui, Deus me tomou de uma forma maravilhosa para entender o verdadeiro sentido da fé.
verdadeiro sentido da fé. Porque Jesus, ele tenta, Jesus ele vai ali pregando, vai falando, tentando ensinar, mas as pessoas estão incrédulas. E no meio dos seus ele não pode fazer muitos milagres. Já pensou uma história dessa? Já pensou, irmão Jósimo? Irmão Jósimo ganhou mil almas para Jesus, mas perdeu a família dele. Irmão Wilson ganhou 30 pessoas para Jesus esse ano. E a família dele. E os de casa. Muitas das vezes é pela incredulidade deles. Mas muitas das vezes também é pela nossa falta de testemunho. Pela nossa falta de autoridade para profetizar a libertação. Eu não sei se Deus está falando com você, mas querido, Deus está te chamando nessa noite para profetizar. Deus está te chamando agora. Isso, querido, de tomar posse, tomar frente da tua casa e profetizar. Profetiza aí, profetiza. Não tem mais jeito. Tem, para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito, a tua família tem jeito. Basta você confiar e crer que Jesus pode fazer. E agora, querido, o texto que ele vai dizer, e não fez ali muitos milagres. Por quê? Por que ele não fez muitos milagres ali? Por quê? Pela falta de fé. É claro o texto dizendo isso. E eu também tinha muito isso no meu coração. Que Jesus não fez milagre ali por causa da falta de fé deles. Aí, se nós olharmos para o texto dessa forma, raso, de qualquer jeito, como muitas pessoas hoje pegam um texto, simplesmente lê a palavra do Senhor de qualquer jeito, entendem de qualquer jeito, criam doutrinas de qualquer jeito. Você vê aí igrejas ensinando todo tipo de doutrina porque não consegue buscar a presença de Deus para entender o texto. Você vai ver pessoas dentro da igreja vivendo, sabe, de qualquer jeito. Vivendo de qualquer maneira porque não consegue parar para entender. A palavra do Senhor vai falar, aquele que medita na palavra, não é aquele que lê a palavra, aquele que medita na palavra. Se nós olharmos para o texto vai, beleza, é o lógico daqui. Ele não fez muito milagre por causa da incredulidade deles. Então não tinha fé, Deus também não fez milagre. Jesus não fez milagre. Beleza. Se fosse realmente assim, se para Jesus fazer milagre na nossa vida, nós tivéssemos que o alimentar de fé, ele não seria dependente da criação? Se eu digo que o meu Deus, para fazer milagre, ele precisa que eu tenha fé, eu não estou dizendo que ele é dependente de mim? Ah, irmão, mas o texto está dizendo aqui, e não fez muito milagre por causa da incredulidade dele. Então, simplesmente eu estou dizendo que esse Deus que eu prego, esse Deus que eu sirvo, ele é dependente de mim. Aonde, se eu não alimentar de fé, ele não vai fazer. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que o meu Deus não é Deus. Porque um Deus que é dependente da sua criatura não é Deus. Entenda isso. Um Deus que é dependente da sua criatura, ele não é Deus. Talvez eu tenha colocado um ponto de interrogação na tua cabeça agora, mas calma que você vai entender. Calma, relaxa. Porque, querido, o texto, se nós olharmos assim, é fácil dizer, é fácil nós pregarmos e dizer, ele não fez porque se tu não tiver fé, Deus não vai fazer. Nós simplesmente diminuindo o Deus que nós pregamos, nós estamos diminuindo um Deus que é dependente agora, ele só faz milagre se as pessoas tiverem fé. Já pensou, irmã Maria? Só um exemplo, o irmão José agora está enfermo, está ali arriado.
senhora começa a orar, rapaz, eu tenho fé que Deus vai curar, eu tenho fé que Deus vai restaurar, eu tenho fé que Deus vai levantar, de repente vai, Deus o livre, morre. Agora imagina o coração da irmã Maria. Como muitas pessoas hoje dentro da igreja estão decepcionadas por causa desse tipo de ensinamento. Pessoas que agora se culpam porque elas se acham culpadas daquela pessoa ter morrido. Por quê? Porque ela não conseguiu alimentar a Deus de uma fé tão grande e Deus matou aquela pessoa morreu. A fé dela não foi suficiente para curar aquela pessoa. Já parou para imaginar quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Quantas pessoas que estão decepcionadas, se culpando de uma forma tão grande, dizendo, eu estou nessa pendenga porque eu não consigo, tal, eu oro, eu jejuo, tal, eu estou indo na igreja toda hora, eu estou louvando a Deus, mas mesmo assim o milagre ainda não aconteceu, então significa que eu não estou conseguindo alimentar Deus de toda essa fé para Ele me curar, para Ele me restaurar, para Ele me abençoar. Já pensou? Se o texto realmente fosse assim? Por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que analisar. Ou seja, será que Deus precisa da nossa fé para fazer o milagre? Já parou para se perguntar nisso? Aí o que você fala? Se sim, agora imagina aquele caboclo que está em coma, sem condições de se mexer, sem condições de falar, sem raciocínio para pensar. Uns que ficam 5, 6, 7 anos, tem uns que ficam até 15 anos em coma. Mas Deus faz o milagre. Como é que você explica isso? Como é que você explica? Ele, lá onde ele estava, o espírito dele, ele teve fé. Como é que tu consegue explicar isso? Porque o texto aqui, querido, ele vai falar assim, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Se nós formos olhar verdadeiramente para o nosso Deus, Deus não precisa de nós, querido. Deus não precisa de você para nada. Entenda isso, Deus não precisa de você para nada. Você sim precisa de Deus para conquistar, para crescer, para vencer. Você precisa dele, porque sem Ele nós não somos nada. A soberania, tu consegue colocar nesse texto a soberania de Deus? Tu consegue olhar para esse, Joel, mas então tu está dizendo que esse texto aqui está errado. Negativo. Eu estou tentando encaixar algo no teu coração, na tua mente. Você vai já entender. Porque a fé, a palavra do Senhor diz que a fé move montanhas. E o texto diz assim, se tu tiver fé de um grão de mostarda, tu consegue imaginar isso? Aí tem gente que, como a gente até se diz, né? Rapaz, então que tamanho está a minha fé? Porque eu tenho fé que Deus pode fazer isso e não está acontecendo. Às vezes a gente até fica se julgando, se criticando, se condenando porque muitas das vezes, que ele sabe que nós vemos dentro da igreja, pessoas sendo o seu próprio diabo. Sabia disso? Pessoas são os seus próprios diabos. Quem é o acusador? É o diabo. Por que você muitas vezes fica se acusando? Você não consegue entender que tudo está no propósito de Deus? Você não consegue entender que tudo está no plano de Deus? Vamos lá. Nele não há sombra de dúvida. A soberania de Deus é tão grande, querido. Deus não precisa da sua criação. Deus não precisa, eu tenho que alimentar Deus de fé, eu tenho que alimentar Deus de fé. Não, querido, para com isso, porque Deus não depende da tua fé para fazer o milagre. Deus não precisa da tua fé para fazer o milagre, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então como é que acontece? Eu tenho fé. Alimenta de toda a tua fé, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Porque tudo está no querer de Deus, tudo está no realizar de Deus. Ou seja, então, porque na ausência de fé, não há milagre. Por que na ausência de fé, Deus não faz milagre, então? Já parou para se perguntar nisso? Vamos lá? Diz assim, porque sem a fé, o milagre não revela na vida daquele que recebeu o milagre
quem é Jesus. Consegue entender isso? Você consegue entender o que é fé, olhando para o contexto? As pessoas ouviram uma boa palavra de Jesus. As pessoas estavam ouvindo o ensinamento de Jesus. Mas elas não acreditavam que Jesus era o Messias. Elas não conseguiam acreditar que era através dele que o milagre ia chegar. Elas olhavam, mas ele é o filho do Zé. Ele é o filho da Maria. Ele estava aqui no meio das crianças brincando. Como é que o milagre agora, depois de 30 anos, agora ele vem dizer que ele faz o milagre? Que o milagre vem dele. Que ele é o dono do milagre. Como é que isso... Tenta encaixar isso agora na cabeça desses homens. Ele diz, não pode. Porque a fé, querido, faz o milagre na vida de uma pessoa revelar quem é Jesus. Você tem um milagre? Você já recebeu o milagre de Deus? Através desse milagre você consegue ver Deus na tua vida? Você consegue entender quem é Deus na tua vida através desse milagre? O problema não era a fé, o problema era o entendimento de quem estava por trás do milagre. Era eles aceitar quem é que fazia o milagre. Ser alvo do milagre não é ser alvo da revelação de quem faz o milagre. Digamos aqui, o irmão Jósimo está aqui. O irmão Jósimo, ele recebe o milagre, mas ele não tem fé. Mas ele recebeu o milagre. Mas não é porque ele recebeu o milagre que ele teve a revelação de quem fez o milagre. Porque a fé faz a gente, faz o milagre, ou seja, o milagre na nossa vida, revelar quem é Jesus. Essa é a verdadeira fé. Que ela te revela. Tem inúmeras pessoas dentro da igreja, querido, sabe, caminhando para o inferno, cheio de milagre. Tem pessoas hoje, está cheio assim o inferno de gente que recebeu milagre. Está cheio, ó, cheio de gente. Cheio de gente esperando aquele dia lá, ó, cheio de milagre. Jesus em Mateus 16, ele vai chegar com os seus discípulos, ele está ali reunido, chama os seus discípulos, vem cá, rapaz. Quem é que o povo diz que eu sou? O que o povo está dizendo quem eu sou? Uns lá olham e dizem, rapaz, uns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é Jeremias, outro está dizendo que tu é isso e aquilo. Já pensou Jesus ouvindo isso? Daquelas pessoas aonde o milagre tinha acontecido, aonde a bênção tinha acontecido, aonde talvez o paralítico tinha andado, o cego tinha visto. Ei, agora Jesus está perguntando deles, o que o pessoal está dizendo de mim? O que eles acham quem eu sou? Quer dizer que eles estão pensando que eu sou a encarnação de um dos servos do meu pai? Será que eles estão pensando que eu voltei? Será que eles não conseguem entender quem eu sou? E vocês? Ei, ele olha para os discípulos agora, discípulo, entenda, discípulo. Ele olha para os discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio de fé. Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, Joel, mas Pedro era cheio de defeito. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia que Jesus perdoava. Pedro sabia que Jesus fazia o milagre. Interessante que eles viram Jesus fazer o milagre. Eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus dar vista ao cego. Eles viram Jesus fazer o aleijado andar. Eles viram Jesus andar sobre as águas, mas eles não conseguiram, através do milagre, ver quem era Jesus. Eles não conseguiram, através do milagre, ver quem era Jesus. Isso é triste, querido, quando nós não conseguimos ver a soberania de Deus, quando nós não conseguimos entender o poder de Deus. E
ele vai dizer que quando Jesus está ali, as pessoas, por causa da fé delas, já pensou? Tinha um milagre na sua presença. Tinha, talvez ali, se tivesse aleijado, se tivesse cegos ali no meio, se tivesse paralítico, se tivesse pessoas ali que tivesse passando algum problema no seu casamento, se tivesse, sabe, elas estavam ali com Jesus presente, mas elas não conseguiu acreditar que Jesus podia fazer. E sabe porque eu me entristeço às vezes? Porque tem pessoas que estão assim dentro da igreja, estão tão próximo de Jesus e não conseguem entender que Ele pode fazer. Não consegue colocar no seu coração que Ele pode fazer. Sabe com que eu consigo comparar também? Com os 10 leprosos. Eram quantos leprosos? 10, não estou falando 5, mas é 10, tá? Eram 10 leprosos. Quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? E os 9? Não foram curados? Eles não tiveram entendimento que a fé precisa gerar. Mas um voltou. Quantos ouviram de Jesus, a tua fé te salvou? Quantos ouviram de Jesus, a tua fé te salvou? Querido, ei, entenda aqui que, irmão, eu estou cheio de milagre, mas sim, o teu milagre está gerando fé para acreditar que Jesus também pode te salvar, porque a tua fé precisa te salvar. Eu não sei, acho que foi o irmão Wilson que leu, não é pelas obras, é por fé, mas essa fé em quem? Em quê? Parou para pensar nisso? A tua fé está fundamentada em quem? Eram 10 leprosos. 10. Todos foram curados. Agora, tinha 9 leprosos indo para a perdição, leprosos. Agora eles estavam indo para a perdição, curados. Como é que fica agora? Irmãos, eu quero milagre, Senhor, eu quero milagre, eu quero milagre. Pastor, eu quero milagre, ora por mim, coloca a tua mão aqui, pastor, eu quero milagre. Sim, e a salvação? E a salvação? Quem quer milagre, ou quem quer intimidade, tem milagre. Mas nem sempre quem tem milagre tem intimidade. Porque o milagre, ele precisa levar você até uma intimidade com Deus. Se o teu milagre, querido, não estiver te levando a uma intimidade com Deus, questione. Questione. Porque eu vou te dizer um segredo aqui, o diabo também cura. Sabia? O diabo também faz milagre. Sabia disso? Tem um monte de gente hoje indo lá na encruzilhada, querendo prosperidade. Estão recebendo prosperidade? Então. Tem um monte de gente que está, sabe, com câncer, está indo lá na encruzilhada, lá no terreiro. Estão recebendo milagre? Então. Mas e a salvação? Você consegue entender isso? O teu milagre, ele precisa te levar a uma intimidade com Deus. Querido, aquele texto que diz assim, o Deus desse século cegou o vosso entendimento. Nunca esteve tão claro, pastor, como nos nossos dias hoje. Porque Ele não cegou nossos olhos para que a gente não pudesse ver, a fim de que nós não víssemos. Ele cegou nosso entendimento, a fim de que nós venhamos ver, mas não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender. A gente está vendo. A gente vê o testemunho. Nós vemos o pessoal contar a bênção. Pastor cita sempre o testemunho da deusa. Tem gente que está vendo o poder de Deus cair na vida de um, na vida de outro. Está vendo, mas não consegue entender quem é que está fazendo e que Ele também pode fazer na sua vida. Deus, Ele não quer fazer na vida de alguns só, não, que Ele quer fazer com todos. Ele veio para todos.
Começa dizendo que ele veio para os seus, beleza. Mas o interessante é que os seus não o receberam. Os seus não quiseram. Eles não souberam valorizar aquele tesouro que eles tinham. Eles não souberam valorizar a presença que eles tinham. Eles não conseguiram olhar para ele ali, sabe? Eu acho interessante me lembro da pregação que eu falei de Natanael. Natanael chega, Filipe chega com Natanael, né? Diz: Natanael, nós encontramos aquele que os profetas falavam. Nós encontramos um tesouro maravilhoso. Natanael olha para eles e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Mas Filipe sabia o que ele tinha encontrado. Filipe sabia o tesouro que ele tinha encontrado, porque a fé que estava no coração dele fazia revelar nele quem era Jesus, quem era a pessoa de Jesus e o que Jesus veio fazer neste mundo. Portanto, ele olha para Natanael e diz: ei, vem ver, vem ver, vem ver. Ei, querido, eu chamo você hoje. Vem ver. Vem experimentar quem é Jesus. Verdadeiramente. Vem experimentar quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabia que ele não é rei? Ele é Rei dos Reis. Ele não é Senhor, ele é Senhor dos Senhores. Ele já existia, querido. Ei, para de se achar a última Coca-Cola do universo. Ei, para de se achar a Pepsi, sabe? Não, sabe se... Para com isso, tu não é nada sem Deus. Ah, mas eu estou cheio de milagres. Se não tiver a fé verdadeiramente em Deus, está indo para o inferno com o teu milagre. Porque o teu milagre não te salva. Esse milagrezinho não te salva não, querido. A fé em verdadeiramente Jesus vai te salvar. A fé em Jesus vai te levar para o céu. A fé em Jesus vai te fazer ter uma verdadeira mudança na tua vida. Não ache que você está aqui dentro: eu estou cheio de milagres, já estou bem. Não está, se não estiver o verdadeiro entendimento de que você precisa morrer para Cristo. Você precisa morrer para este mundo, para viver para Cristo. Isso é lindo, querido, quando nós entendemos. Eu sou o testemunho de um milagre. Eu sou o alvo de um milagre. Mas eu não consigo ter a revelação de quem faz o milagre. Por isso está cheio de igrejas cheias. Cheias de pessoas, mas vai ver quantos têm um verdadeiro compromisso com Deus. Vai ver quantos ali não estão correndo atrás da caneta, atrás da vassoura, atrás do lencinho. Para com isso. Ei, para com isso. Sai disso aí, querido. Sai dessa, sabe? É uma religião, uma religiosidade doida que criaram aí. Por isso que nós estamos aqui nessa Babel gospel. Cheio de teses, porque síntese ninguém tem. Teses, todo mundo criando todo tipo de ensinamento. Dizendo: ei, tá aqui, se tu fizer isso tu vai. Não, para com isso, só confia em Deus. Porque você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter uma verdadeira intimidade com Deus. A tua intimidade te leva a ter milagres. Você não precisa estar pedindo, tentando alimentar, não. Porque a tua intimidade com Deus. Sabe, eu achei lindo, Lainha, não estou te elogiando, nem tentando te enaltecer. Mas eu achei lindo quando tu estava ontem falando aqui. E Deus confirmando no meu coração. Porque esse é o verdadeiro entendimento. Ah, a Lainha estava contando o testemunho dela. Ah, eu não conseguia, falava para Deus fazer isso, Deus tal, e todo o tempo ali. Mas chegou o momento que a Laine decidiu falar com Deus. Chegou o momento que a Laine resolveu ter uma intimidade com Deus. Aí essa intimidade, querido, faz o milagre chegar na nossa porta. O verdadeiro milagre. Sabe por quê? Porque o milagre gerado por Jesus, nos faz homens livres, mulheres livres e não religiosos. O milagre gerado por Jesus nos leva a um verdadeiro relacionamento com Deus. O milagre operado por Jesus nos leva a uma mudança de atitude.
O milagre gerado por Jesus leva-nos a um relacionamento mais íntimo com Jesus. A irmã Deusa conta o testemunho dela. Ah, Deus me trouxe aqui, agora eu quero viver para o Senhor. A irmã Maria Aparecida, é um monte de nome, né? Maria Aparecida e Toca, toma. Deus fez isso porque esse é o verdadeiro milagre. Ah, então Jesus não fez muito milagre ali por causa da falta de fé. Não, a falta de fé, mesmo com milagre, não revela quem é Jesus. Teve milagre? Teve. Mas como nos outros lugares, talvez não. Porque os seus não conseguiam entender quem ele era. Toque na pessoa que está do teu lado. Diga assim, você é de quem? De quem é a tua vida? Pergunta, de quem é a tua vida? Ele respondeu para você? Diga, de Jesus. Diga, é de Deus. A minha vida é de Jeová. A minha vida está no controle de Deus. É por isso que eu vivo o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Nós podemos ir de qualquer jeitinho, mas nós não podemos de qualquer jeito chegar na eternidade. Ei, nós podemos ir de qualquer jeitinho. Dá um jeitinho aí para pegar esse milagre. Ah, irmão, estou precisando de um milagre. Dá um jeitinho aí. Faz um jeitinho aqui. Mas esse jeitinho aí não te salva não, querido. Esse jeitinho não salva se não houver mudança. E é aí que a gente vê o verdadeiro milagre. É nesse ponto que nós vemos o verdadeiro milagre. Quando nós vemos dentro da igreja homens e mulheres transformados. Aí se nós contamos o verdadeiro testemunho, dizendo, Deus fez um milagre na vida daquela pessoa. Ah, mas ela foi curada, mas o milagre não foi a cura. O milagre foi a intimidade que ela agora tem com Deus. O milagre não foi a cura de um câncer. O milagre foi a intimidade que agora se criou entre aquela pessoa e Deus. A natureza, a origem voltou agora a reinar. A origem, o relacionamento de Deus com a criatura. Intimidade. Entenda isso, querido. Deus, Ele quer te levar a um relacionamento mais íntimo. Esse milagre precisa gerar intimidade. Esse milagre precisa gerar intimidade na tua vida. Como é que está? Como é que você está hoje? Quantos aqui querem um milagre? Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Entendeu? Tá aí conseguindo entender? Para de buscar milagre. Para de buscar milagre. Ei, desculpa aí nossos convidados. Mas eu sou assim. Para de buscar milagre. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu quero uma cura. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu quero uma bênção. Para com isso. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo com você. Porque você tendo um relacionamento íntimo com Ele, quando você entrar no teu quarto, no teu oculto, no teu secreto, tu vai conseguir conversar com Ele. Tu vai conseguir chegar com Ele e dizer, papai, papai. Porque nós temos um Pai, querido.